Saudações académicas e bem-vindos a este que é o seu programa informativo Agenda Global. Como vimos na temporada passada, noticiamos que a Meta continua a ter queda acentuada de lucros. As receitas da Meta no terceiro trimestre do ano, em termos homólogos, baixaram 4% para 27,7 bilhões de dólares, mas os lucros caíram 52% para 4,4 bilhões. Meta, que controla a Facebook, apresentou resultados trimestrais com uma queda acentuada de lucros, o que acontece pelo segundo trimestre consecutivo devido à baixa de receitas publicitárias provocadas pela concorrência da popular plataforma de vídeo TikTok. Os resultados decepcionantes da Meta seguiram-se aos também fracassos apresentados pela Google, a Alphabet e Microsoft. O inesperado aconteceu e a Apple confirma que vai adotar o carregador USB tipo C devido às regras europeias. Nunca tinha havido um sinal tão claro que a Apple vai cumprir com a nova regra europeia do carregador universal. A confirmação chegou do vice-presidente sênior de marketing global da Apple durante uma conferência do Wall Street Journal. Numa tentativa de combater o lixo eletrônico, a União Europeia vai adotar a entrada USB-C, hoje em dia já presente na grande maioria de smartphones Android, como padrão para os carregadores. Assim, em vez de precisar de vários carregadores diferentes, a ideia é que o consumidor só necessite de um cabo do mesmo tipo para carregar diversos equipamentos, de smartphones até tablets ou câmeras fotográficas. Há poucos dispositivos que ficam de fora desta regra: os carregadores de smartwatch e os wearables, devido às dimensões mais reduzidas destes produtos. A mudança será obrigatória em 2024. No primeiro episódio desta temporada, noticiamos sobre o surto da ébola no Uganda e hoje noticiamos que a OMS duplica fundos para combater o surto. A atribuição soma-se aos 5 milhões de dólares anteriormente reservados. Há um alerta também para a transmissão do vírus na capital do Uganda, Kampala, onde pelo menos 17 casos já foram confirmados. No total, já foram confirmados 130 casos e 43 mortes, juntamente com outros 21 possíveis casos de mortes no Uganda. Na temporada passada falamos do Oceanics Busan, que é um projeto da cidade flutuante da Coreia do Sul, e hoje nós temos o arquiteto moçambicano Geraldo Dias, que vai ajudar-nos a debruçar sobre esta notícia. Ele que trabalha mais com projetos para populações necessitadas, como quando acontecem desastres naturais, então ele tem algum saber sobre reconstrução e construção de cidades. E o que podes dizer sobre a cidade flutuante? O que é uma cidade flutuante? Mas antes disso, seja bem-vindo à Agenda Global. Muito obrigado, é um prazer estar aqui neste espaço. Obrigado à Academia de Pesquisa Virtual pelo convite e boa tarde também aos que nos veem. Bom, falando sobre cidades flutuantes, deixa-me começar primeiro pelo termo de cidade. Cidade basicamente pode ser definida como um assentamento humano. Exato. Em que as pessoas vivem em sociedade e dentro de alguns limites administrativos. Pois. Então, quando falamos de cidade flutuante, e esta cidade ela tem alguns sistemas que fazem ela funcionar, estamos a falar de infraestruturas, Pois. estamos a falar de estradas, redes de abastecimento de água, de saneamento. Exato. E também estamos a falar dos equipamentos públicos, equipamentos sociais, que têm a ver com aqueles equipamentos que são úteis para a vida das pessoas numa cidade. Estamos a falar do hospital, escolas, Exato. centros comerciais, tudo quanto nós precisamos numa cidade, tal como a nossa em que vivemos. Pois. E falando de cidade flutuante, é uma cidade, é este cenário que eu acabei de descrever, que acontece, ao invés de ser numa terra firme, acontece num ambiente aquático. Ok. Seja um rio, pode ser um mar ou qualquer ambiente que seja diferente da terra firme. Pois. E, bom, qual seria a importância ou a vantagem de pensar-se numa cidade flutuante? Bom, basicamente as cidades flutuantes, devo dizer que elas existem há bem mais tempo daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Elas começaram como pequenos assentamentos feitos, as casas eram feitas em madeira e eram basicamente populações rurais que viviam lá. Pois. No entanto, este conceito tem sido trazido para a atualidade com outros benefícios que podemos acrescentar a este facto. Estamos a falar do aumento do nível do mar. Okay. Hoje em dia está-se a falar de gelo que tem afetado a costa, a terra firme do planeta. Okay. Então a criação de cidades flutuantes cria na verdade uma oportunidade para fazer face a este fenómeno. Okay.
além do fato de que a percentagem de terra firme no planeta Terra, passa a repetição, é menor. Sim. Estamos a falar de 71% da cobertura da terra é água e o restante, 29%, é terra firme. Então, uma criação de uma cidade flutuante, na verdade, cria oportunidade para a expansão do local ou do habitat humano para as pessoas. Ok, então quando falamos de cidades flutuantes, eu quero entender que não estamos a falar de concretamente construir-se por cima d'água, mas quero crer que cria-se uma camada, né, por cima de um rio ou de um mar e constrói-se já por cima dessa camada, é isso? Não, na verdade não é isso. É uma cidade, estamos a falar de uma implantação por cima de plataformas flutuantes. Ok. Isso significa que por baixo destas plataformas pode acontecer a vida marinha e os ecossistemas que lá existiam antes. Então é como termos se fosse uma ponte, mas nessa ponte há uma cidade. Exatamente, mas um exemplo mais fácil de perceber talvez seria uma boia. Uma boia na piscina, ela simplesmente boia, por baixo dela tudo acontece normalmente. Ok, falamos daquilo que é bom, agora quais seriam as desvantagens ou os perigos de se fazer uma cidade flutuante? Porque recordo-me quando surgiu o famoso hotel de Dubai, houve toda essa questão, o que acontece se houver um desastre natural e aquilo que é um mosaico virar já um desastre. Então, como é que se vê isto quando se fala de cidades flutuantes? De facto, é preciso pensar nesta componente dos riscos. É claro que uma cidade desta, um investimento deste tipo é feito num lugar em que acredita-se que as condições sejam as mais seguras possíveis. No entanto, assim como temos o tipo de desastre que tem a ver com o aumento do nível do mar, o que cria uma oportunidade para as cidades flutuantes, Exato. Também temos outros fenômenos que podem acontecer, tais como tornados ou tsunamis, sim, ao bem dizer, tsunamis. E estes podem, de certa forma, impactar ou ameaçar esta cidade, estas cidades que vão sendo pensadas para o futuro. Né? E, bom, o que é que nós podemos pensar sobre cidades flutuantes no contexto moçambicano? É um conceito aplicável, nós podemos sentir mesmo as vantagens da cidade flutuante aqui no nosso contexto? Um projeto desta dimensão, primeiro deve-se dizer que não é barato e também tem de haver fortes motivações que o façam existir. Pois. No caso da Coreia do Sul, estamos a falar de um contexto em que, primeiro, os limites da cidade de Busan, estamos a falar da cidade costeira que eles têm lá, é pequeno, o espaço é pouco. Pois. E também estamos a falar também de uma sociedade, de um país economicamente poderoso e o que facilita esse tipo de pesquisas, esse tipo de ambições. No nosso contexto moçambicano, temos terra suficiente para os nossos projetos, temos desvantagens do ponto de vista financeiro, mas também é possível que se tenham investimentos, né, de estrangeiros, aqui uma perspectiva de turismo. Né? Pois. No entanto, dizer que é aplicável, pode-se aplicar, no entanto, isso carece de mudanças de paradigmas que nós ainda ainda não vimos acontecer aqui em Moçambique. Okay. Mas quais seriam esses paradigmas só para... Pronto, tínhamos que ter mais poder econômico. Tínhamos que ter no caso da cidade de Busan, ela é uma cidade, é uma cidade que vai se habitar, mas também tem um foco turístico. Então temos que ter aqui em Moçambique uma componente turística muito mais forte daquela que nós temos agora para justificar o investimento desta natureza. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco para esta breve conversa sobre a notícia do Oceanic Busan e esperamos tê-lo mais vezes. Muito obrigado, é um prazer. E assim foi a nossa conversa com o arquiteto moçambicano Geraldo Dias. No ambiente, o presidente de Cabo Verde leva a proposta de conversão de dívida em investimento climático. O presidente cabo-verdiano José Maria Neves defende a possibilidade de os pequenos estados insulares em desenvolvimento
converterem a dívida pública em investimento climático, proposta levada à COP27 no Egito. A cimeira começou dia 6 e termina dia 18 de novembro para debater a luta contra o aquecimento global e a adaptação às alterações climáticas. Ainda no ambiente, Macau está em estado de prevenção imediata devido à passagem de ciclone tropical. O ciclone Nagai fez mais de 100 mortos nas Filipinas durante o fim de semana e está a cerca de 120 km do território. O nível de alerta agora é 8, no máximo de 10. E para terminar, estudos mostram como o confinamento afetou o ensino pré-escolar. O confinamento durante a pandemia de Covid-19 prejudicou as crianças no último ano do pré-escolar, sobretudo as que vinham de um contexto socioeconômico mais desfavorecido, aumentando ainda mais as diferenças de aprendizado de alunos vindos de contextos distintos, concluiu um estudo coordenado pela Universidade de Aveiro e publicado pela revista científica Education Studies. Neste trabalho foram avaliadas competências relacionadas com a escrita, matemática e desempenho motor à entrada do primeiro ciclo em 11.158 alunos de escolas portuguesas, 81% das quais tinha 6 anos. E é tudo por hoje. Inscreva-se nos cursos da Academia de Pesquisa Virtual com metodologia de investigação científica, inglês ou design gráfico e até o próximo programa.